Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Terça-feira, dia 22 de setembro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículos 19 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Lemos uma famosa passagem do Evangelho. Jesus não ofende de modo algum a sua mãe, já que ela é a primeira a escutar a palavra de Deus e dela nasce aquele que é a palavra. E, simultaneamente, ela é a que mais perfeitamente cumpriu a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Responde ao anjo Maria na Anunciação. Jesus revela-nos de que precisamos, também nós, para chegar a ser seus familiares. Aqueles que ouvem, e para ouvir é necessário que nos aproximemos, tal como seus familiares, que chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. Os familiares esforçam-se por se aproximar. Seria convincente que nos perguntássemos se lutamos e procuramos vencer os obstáculos que encontramos na hora de nos aproximarmos da palavra de Deus. Dedico todos os dias uns minutos a ler, escutar, meditar a Sagrada Escritura. São Tomás de Aquino recorda-nos que é necessário que meditemos continuamente a palavra de Deus. Esta meditação ajuda fortemente na luta contra o pecado. Cumprir a palavra de Deus não basta simplesmente escutar a palavra. É necessário cumpri-la se queremos ser membros da família de Deus. Temos de pôr em prática aquilo que nos diz. Por isso será bom que nos perguntemos se só obedeço quando aquilo que se me pede me agrada ou é relativamente fácil. E pelo contrário, quando há que renunciar ao bem-estar, ao bom nome, aos bens materiais ou ao tempo disponível para o descanso. Ponho a palavra entre parênteses até que chegue melhores tempos. Peçamos à Virgem Maria, escutando como ela, cumprindo a palavra de Deus, para andarmos assim no caminho que conduz à felicidade duradoura. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Ao declarar que todo aquele que faz a vontade de Deus é sua família, Jesus não estava renunciando à sua família segundo a carne. Como filho mais velho, como primogênito, ele continua a cuidar do bem-estar da sua mãe, filho único do qual zelava. Isto foi comprovado quando, ao dar a sua vida na cruz, ele passou esta responsabilidade ao discípulo a quem ele amava. Simplesmente Jesus define claramente que o parentesco de ordem humana, seja a mãe, os irmãos ou irmãs que ele tinha, não tem qualquer significado no reino de Deus. O relacionamento mais próximo do Senhor Jesus com seu Pai, que está no céu, o próprio Deus Pai. O único parentesco permanente que ele pode ter é a de ordem espiritual. E é com aqueles que fazem a vontade de Deus. A estes ele chama de meus irmãos. A estes ele chama de meus irmãos.
deixando de lado os laços consanguíneos, representado pelo parentesco segundo a carne, com sua mãe e seus irmãos. O Senhor Jesus passará agora a ampliar o seu mistério a todos aqueles que o receberem, sem distinção entre judeus e gentios, pagãos ou gentios. Não se dará mais exclusivamente a Israel, devido à sua incredulidade e rejeição. O relacionamento segundo a carne passa a ser inteiramente superado por afinidades espirituais pela fé. A obediência a Deus é agora o fator predominantemente e definitivo para estabelecer tais afinidades, sem outras distinções qualquer. O mesmo se aplica a todo aquele que recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nosso relacionamento espiritual com Cristo produz um vínculo maior do que nosso parentesco de sangue. Um aspecto muito importante que deve ser esclarecido é sobre os irmãos de Jesus. Há dias, um dos assíduos comentadores da homilia diária perguntava sobre este aspecto. Os irmãos de Jesus, como fica claro pelo próprio texto bíblico, eram filhos de Alfeu e sua esposa, e não de José e Maria. Em diversos lugares do Evangelho, fala desses irmãos. Assim, São Marcos, São Lucas, referem que, estando Jesus a falar, disse-lhes alguém: eis que estão lá fora tua mãe, seus irmãos e irmãs. Para lembrar que o parentesco e seguimento a Cristo agora se dá por uma proximidade tão grande que somos todos chamados de irmãos. Deus abençoe a todos. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.